A imagem de Lewis Hamilton nas pistas sempre foi sinônimo de excelência, agressividade controlada e talento acima da média. Um heptacampeão que, por mais de uma década, reescreveu recordes da Fórmula 1 com uma mistura de velocidade pura, leitura estratégica impecável e uma confiança quase sobrenatural. Mas a temporada 2025 está deixando cada vez mais claro algo que antes seria impensável. O tempo, inevitavelmente, também cobra seu preço dos grandes. E hoje, aos 40 anos, Hamilton já não é mais o mesmo gênio imbatível que dominava fins de semana com voltas voadoras e ultrapassagens cinematográficas. A curva descendente é sutil, mas está lá, e parece cada vez mais difícil de ignorar. Desde sua chegada à Ferrari, o mundo da Fórmula 1 esperava um novo renascimento. O casamento entre o maior vencedor da era moderna e a equipe mais histórica do grid parecia ser o enredo perfeito para uma última dança gloriosa rumo ao 8º título mundial. Mas o que se viu, na prática, foi um piloto que parece cada vez mais distante do auge. E não apenas por culpa do carro. É inegável que a Ferrari de 2025 está abaixo das expectativas técnicas. O SF25 não conseguiu acompanhar o ritmo de desenvolvimento de McLaren, Mercedes e até Aston Martin. Mas o ponto mais sensível da discussão gira em torno do próprio Hamilton, e de como, mesmo com toda a sua experiência e legado, ele parece ter perdido o brilho, o instinto afiado e a reação de milésimos que sempre o distinguiram dos demais. Basta olhar os números. Nas 10 primeiras corridas da temporada, Hamilton foi consistentemente mais lento que seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, tanto em classificação quanto em ritmo de corrida. Em circuitos de reação rápida, como Jeddah e Mônaco, a diferença ficou entre 2 e 4 décimos, um abismo quando falamos de elite. Em Barcelona, Leclerc terminou 40 segundos à frente. Em Imola, Hamilton sequer conseguiu se classificar para o Q3, algo que teria sido impensável alguns anos atrás. E o mais preocupante, não se trata apenas de ritmo puro. Hamilton tem cometido erros que simplesmente não faziam parte de seu repertório. Em Melbourne, rodou sozinho ao atacar uma zebra já conhecida por sua instabilidade. Em Miami, perdeu o ponto de frenagem ao tentar pressionar Fernando Alonso, comprometendo toda a sequência de pit stops. Na Arábia Saudita, hesitou durante uma relargada sob safety car e perdeu 2 posições em questão de curvas. Nada disso seria alarmante isoladamente, todo piloto erra, mas a frequência, somada à falta de recuperação em ritmo de corrida, pinta um quadro claro: o declínio chegou. E isso não é só uma percepção externa. Dentro do paddock, o tom em relação a Hamilton mudou. Se antes sua presença era cercada de reverência quase automática, agora dúvidas. Engenheiros comentam que seu nível de exigência continua altíssimo, mas a capacidade de traduzir essas demandas em performance na pista não acompanha mais a intensidade. Sua leitura de corrida ainda é boa, mas já não consegue compensar os momentos de falta de agressividade. Sua tocada, antes fluida e agressiva, hoje parece mais conservadora, quase contida. Um dos fatores é fisiológico. Por mais bem preparado que esteja, e Hamilton sem dúvida é um exemplo de atleta, a idade não perdoa. A visão periférica perde precisão. Os reflexos não são mais tão agudos. A capacidade de suportar forças G durante 90 minutos de corrida sem degradação mental também se reduz. A Fórmula 1 moderna é implacável com esses detalhes. Quando a diferença entre o P1 e o P10 mede em décimos de segundo, qualquer diminuição, por menor que seja, se torna fatal. A outra parte é emocional. Hamilton passou os últimos anos perseguindo um 8º título que escapou por milímetros em 2021. Desde então, seu foco foi dividido entre as pistas e um legado fora delas: causas sociais, negócios, moda, música, ativismo. Tudo legítimo, mas, aos poucos, o piloto foi dando lugar ao símbolo. E o símbolo, por mais importante que seja, não ganha corridas. Na Ferrari, a situação se intensifica. O ambiente tenso, as falhas estratégicas recorrentes e a pressão constante da imprensa italiana criam uma atmosfera de desgaste. Hamilton não está acostumado com esse tipo de instabilidade. Na Mercedes, viveu anos de organização militar, onde tudo era calculado e previsível. Em Maranello, reina o caos estratégico. E, ao invés de liderar a transformação, Hamilton parece ser arrastado pela turbulência. Nos bastidores, o burburinho cresce. Pessoas próximas ao piloto comentam que ele está refletindo sobre seu propósito. A palavra aposentadoria já aparece em conversas com frequência cada vez maior. Há relatos de que Hamilton cogita encerrar a carreira ao fim de 2025, ainda com um ano de contrato vigente, caso a Ferrari não demonstre sinais claros de evolução no segundo semestre da temporada. Ele mesmo já não disfarça tanto.
Em entrevistas recentes, disse frases como: "Já conquistei tudo o que precisava, me orgulho do que deixei para o esporte e talvez esteja chegando a hora de passar o bastão." E, olhando para o grid atual, essa transição já está em curso. Max Verstappen, Lando Norris, George Russell, Oscar Piastri e até o novato Gabriel Bortoleto mostram um frescor, uma energia competitiva e uma agressividade que Hamilton parece não ter mais, não por falta de vontade, mas talvez por cansaço. O cansaço de quem já viveu tudo. De quem já viu o pódio 1000 vezes, já quebrou todos os recordes, e agora corre mais por amor do que por necessidade. Mas o amor, sozinho, não sustenta o alto nível. E Hamilton sabe disso. Sempre se cobrou como ninguém. Sempre quis sair por cima. Seria surpreendente vê-lo continuar se os resultados seguirem neste ritmo. É claro que ainda existem lampejos do velho gênio. Em condições adversas, com pista molhada ou corridas estratégicas, ele ainda mostra porque foi um dos maiores da história. Mas esses momentos são cada vez mais raros. E a Fórmula 1 não perdoa aqueles que não entregam constantemente. A verdade dura, mas inevitável, é que Hamilton já está em seu crepúsculo na Fórmula 1. Ainda é um nome gigante. Ainda arrasta multidões. Ainda vende ingressos e faz a diferença para patrocinadores. Mas na pista, o tempo venceu. E talvez seja justamente por saber disso que ele esteja contemplando o fim. Porque os grandes não esperam o declínio completo. Eles saem enquanto ainda brilha o suficiente para que a lembrança seja maior que a queda. Se a Ferrari não mudar radicalmente nas próximas etapas, é possível que a temporada 2025 seja a última de Lewis Hamilton. Não como derrota, mas como encerramento digno de uma era que já deu tudo. E que agora precisa saber quando, finalmente, desligar o motor.